Olá galera, beleza? Eu sou o professor Marconi Santos, seja bem-vindo a mais uma aula de matemática. Nós iremos dar continuidade a noções de lógica. Nós iremos ver hoje proposições compostas. Sem mais demoras, vamos lá? Bom galera, para estar assistindo essa aula, você precisa entender o que é proposição. Se você já assistiu um vídeo meu que fala de proposição ou já sabe o que é proposição, então vamos lá. A gente vai ver nesta aula o que é proposição composta e para isso nós iremos usar conectivos. O que é uma proposição composta? Em meio a uma proposição já existente, podemos atribuir novas proposições conforme o uso de dois símbolos lógicos que chamamos de conectivos. Quem são esses conectivos? O conectivo I, que ele tem o formato de um acento circunflexo, mas só que maior, né? E o conectivo OU, que a gente lê OU, né? Que é um formato de um V, ok? Então, vamos ver na prática como a gente faz a união dessas duas proposições. Vamos lá? Vamos agora ao conectivo I, certo? Conectivo I, quando inserido entre duas proposições, que eu vou chamar uma proposição de P e a outra proposição de Q, teremos uma nova proposição, né? Que a gente já viu que é uma chamada proposição composta, é a união de duas proposições, que se chama conjunção. A gente vai usar esse nome somente para a proposição que for ligada ao conectivo I. E entre a proposição P e Q, nós temos o conectivo I. Então, por esse motivo, se chama conjunção. Guarde essa palavra. Conjunção é a união de duas proposições usando o conectivo I. Então, vamos usar alguns exemplos para fixar melhor. Vamos ver agora o item A. O que é que ele mostra? Que a proposição P, eu tenho 5 maior que 0. Isso quer dizer que 5... ele é um valor maior do que 0. E o 5 na segunda proposição, né, que eu chamei de Q, ele é diferente de 1. Se a gente usar o conectivo I, transformando uma proposição composta, nós teremos que P e Q ficará 5 maior do que 0 e 5 diferente de 1. Se a gente for usar mais ou menos a pronúncia dessa nova proposição, teremos que 5 é maior que 0 e diferente de 1. Vamos ao item B. Bom, gente, no item B, nós temos que a proposição P, menos 7 é menor do que menos 1. E na proposição Q, menos 3 ao quadrado é menor que menos 1 ao quadrado. Então, usando o conectivo I, nós temos que P e Q é menos 7 menor que menos 1 e menos 3 ao quadrado é menor que menos 1 ao quadrado. Então, fica desta maneira uma nova proposição, que isso aqui se chama também como conjunção, porque usamos o conectivo I, ok? Vamos para o item C. No item C, nós temos a proposição P como 1 quadrado de lado x tem diagonal x raiz quadrada de 2. E a proposição Q, eu tenho que 1 quadrado de lado x tem área x ao quadrado. Se unirmos essas duas proposições com o conectivo I, nós teremos 1 quadrado de lado x tem diagonal x raiz quadrada de 2 e área x ao quadrado. Então essa é a forma de unir duas proposições nesse contexto que envolve o quadrado. Então isso aqui se tornou também uma conjunção. Vamos ao item D. No item D, a proposição P, 3 é divisor de 8. Esta barra reta, ela quer dizer divisor. Proposição Q, 2 é divisor de 8. Então, se a gente unir essas duas, observe que o 8 ele está repetindo na proposição P e na proposição Q. Unindo pelo conectivo I, 3 é divisor de 8 e 2 é divisor de 8. Mas só que a gente vai reescrever que 3 e 2 são divisores de 8. Então, o item D, nós, a partir dessa conjunção que se tornou proposição, nós temos essa união usando o conectivo I. Então vamos para o item E e último. No item E, a proposição P diz que 1 quadrado tem ângulos agudos.
Na proposição Q, um quadrado tem ângulos obtusos. Unindo as duas proposições com o conectivo I, nós temos que um quadrado tem seus ângulos agudos e obtusos. Então aqui nós tornamos duas proposições através do conectivo I em uma nova proposição. E essa proposição ela é também chamada de composta, mas por causa do conectivo I se transformou-se em uma conjunção. Agora nós vamos conhecer a tabela verdade do conectivo I. Vamos lá? Bom, pessoal, agora nós vamos definir o valor lógico para cada situação. Para isso nós iremos ver a tabela verdade, mas primeiro vamos entender o conceito principal, que é postulando o critério para definir o valor lógico, que é V ou F, de uma conjunção partindo de valores lógicos das proposições P e Q. A conjunção P e Q é verdadeira se P e Q são ambas verdadeiras. Se uma delas for falsa, a conjunção é falsa. Então, se as duas proposições forem verdadeiras, ela será verdadeira. E basta que uma seja falsa para que torne a conjunção falsa. Então, se as duas forem falsas, a conjunção também será falsa. Se basta uma ser falsa, então vamos agora para a tabela verdade. Na tabela verdade, nós teremos as proposições dispostas em coluna e a conjunção aqui também disposta em coluna, que é esse resultado aqui que nos vai importar para saber qual é o valor lógico. Mas para cada proposição nós temos dois valores lógicos, ou verdadeiro ou falso. Então para cada valor lógico a gente multiplica pelos valores lógicos do outro. Se são dois valores lógicos vezes dois valores lógicos, nós teremos 4 linhas para avaliar. Então sempre na primeira coluna nós usamos a metade verdadeira e a metade falsa. Como só são 4, a gente coloca os valores lógicos meio a meio. Verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. Já na segunda, que já é só uma somente, a gente não precisa colocar outra, porque a última sempre é alternado. A última sempre é alternado. VF e VF. E como a gente viu a definição anterior, só será verdadeiro para a seguinte condição: quando as duas proposições forem verdadeiras. Então, a gente já não precisa nem avaliar o restante, porque a gente sabe que todos os outros serão falsos. Basta que uma seja falsa para o conectivo I. Então, essa conjunção para o conectivo I só vai ser verdadeiro quando as duas forem verdadeiras. E basta uma ser falsa para que todas as outras sejam falsas. Então vamos para os exemplos para poder fixar melhor. Vamos lá? Bom, nesse primeiro exemplo, vamos retomar aqueles primeiros exemplos que utilizamos para fazer a junção de duas proposições. Então já sabemos, só será verdadeiro a conjunção se as duas proposições forem verdadeiras. Se uma for falsa, será a conjunção falsa. Então, se as duas for falsa, então a conjunção também será falsa. Vamos julgar aquelas que já vimos antes. Na primeira proposição, 5 é maior do que 0, como a gente já viu. 5 realmente é maior do que 0, então se a gente for analisar, 5 ele é maior do que 0, então é verdadeira essa proposição. 5 ele é diferente de 1, 5 é diferente de 1, porque 5 é maior do que 1, então essa proposição aqui ela está verdadeira. A conjunção P e Q, quando a gente uni-las, sendo ambas verdadeiras, teremos concluído que esta conjunção ela é verdadeira, porque as duas proposições são verdadeiras. Então vamos ao item B. No item B, nós vamos agora julgar a proposição P, menos 7 é menor do que menos 1. Essa proposição está verdadeira. Na segunda situação, nós temos que menos 3 ao quadrado, isso aqui vai dar um número positivo, porque o expoente, quando é par, sempre nós teremos um resultado positivo. Então, 3 ao quadrado, isso vai resultar em 9. 9 é menor do que menos 1 ao quadrado, então menos 1 vai ser o quê? Vai ficar positivo, vai ficar 1, porque menos 1 vezes menos 1 é 1. Então, 9, ele é menor do que 1? Claro que não. Então, isso aqui torna o conectivo I, se a gente for juntar as proposições P e Q com o conectivo I, essa conjunção
ela será falsa por causa da proposição que. Vamos agora para o item C. No item C, vamos julgar as proposições e usar o conectivo I. P, 1 quadrado de lado x tem diagonal x raiz quadrada de 2. Esta proposição, ela está verdadeira. Ok? Na proposição Q, 1 quadrado de lado x tem área x ao quadrado. Esta proposição, ela também está verdadeira. Então, se as duas proposições são verdadeiras, se usarmos o conectivo I, ela se tornará também verdadeira. E ficou 1 quadrado de lado x tem diagonal x raiz quadrada de 2 e área x ao quadrado. Então, tornou essa conjunção, que agora é uma proposição verdadeira. Vamos ao item D. No item D, a proposição P diz que 3 é divisor de 8. E na proposição Q diz que 2 é divisor de 8. Observando, 3 não divide o 8. Então, a gente já sabe que essa proposição ela é falsa. E aqui o 2 divide 8? Com certeza. Essa proposição se torna verdadeira. Mas sabemos que pela tabela verdade do conectivo I, se uma das proposições for falsa, vai fazer com que a proposição composta seja também falsa. Então, basta que uma seja falsa para torná-la, essa nova proposição, falsa. Vamos agora à última, o item E. Neste último exemplo, no item E, a proposição P diz que um quadrado tem ângulos agudos. Um quadrado tem ângulos agudos? Claro que não. Essa proposição é falsa porque um quadrado ele tem seus ângulos internos todos retos e os externos também. Então vamos lá. Proposição Q. Um quadrado tem ângulos obtusos? Também não. A gente viu que eles são retos. Então, se basta um F, uma falsa, para que a gente possa tornar uma conjunção falsa, então eu tenho dois que são falsos, que torna mais ainda ela falsa. Então, P e Q, juntando, dizendo que um quadrado tem seus ângulos agudos e obtusos, isso é uma proposição falsa. Agora nós vamos aos exercícios. No exercício é importante que você pause o vídeo, resolva e depois você vem conferir comigo. Então, esta é a primeira questão para você julgar as conjunções abaixo. Então, temos a proposição P, a proposição Q e temos a conjunção aqui abaixo. Então, para a gente julgar o valor lógico desta nova proposição que se chama conjunções, é preciso saber dos dois anteriores, para saber quem deles é verdadeiro ou falso, para a gente poder julgar, né? Então, assim, você pausa o vídeo e você responde, e depois você vem comigo, tá certo? Então, vem comigo. 5 é divisor de 45? Isso aqui está perfeito, então é verdadeiro. Ok? Na proposição Q, 1 é primo? 1 não é primo, né? A partir do 2, que é o primo, então essa proposição é falsa. Concluímos que só será verdadeira se as duas forem verdadeiras. Concluímos que esta conjunção ela é falsa. Então vamos para o item B. Item B. No item B, a primeira proposição, eu tenho 2 vezes 5, que é igual a 10. Perfeito, a multiplicação está correta, então verdadeira. Aqui nessa segunda proposição Q, menos 1/2 ao quadrado é menor que 1/3. Vamos pensar. Menos 1/2 vezes menos 1/2, a gente sabe que sinais iguais é sempre mais. Se você não assistiu a aula de operações com números inteiros, então veja, tem uma aula aí que fala sobre isso. Então, sinais iguais sempre mais. 1 vezes 1 é 1 e 2 vezes 2 é 4. Então, 1/4
ele é menor que 1/3? Sim, porque eu estou dividindo 1 em 4 partes. Então vai ser uma quantidade maior de partes. Então essa aqui se torna verdadeira. Já concluímos que se as duas proposições são verdadeiras, então a conjunção será verdadeira. A conjunção será verdadeira. Vamos para o item C. Item C. Proposição P. Um triângulo equilátero tem seus ângulos internos medidos 90 graus cada um. Isto é verdadeiro? Claro que não. Ele possui 60 graus cada um. Na proposição Q, um triângulo equilátero possui dois lados congruentes, confere verdadeiro, com os três lados são congruentes, que têm a mesma medida. Então concluímos que se uma delas é verdadeira e a outra é falsa, resultado dessa junção, ela vai ser conjunção falsa. Um triângulo equilátero tem seus ângulos internos medidos 90 graus cada um e possui dois lados congruentes? Claro que não, né? A gente sabe que ele mede 60 graus cada um. Então vamos ao item D. Item D. Na proposição P, diz o seguinte, que todo quadrilátero é retângulo. Não, tá? Então essa proposição está falsa. Na proposição Q diz o quê? Todo quadrilátero é quadrado? Não, porque pode ser retângulo, pode ser losango, pode ser trapézio, então está falso. Então P e Q a gente conclui que é falso, porque bastava uma ser falsa, para essa conjunção estar falsa também. Então aqui a gente já conclui que a resposta é falsa. Todo quadrilátero é retângulo e quadrado? Está falso, né? Está falso porque temos outras figuras que têm 4 lados, que não é quadrado, que nem é retângulo. Vamos para a última. Item E. No item E, a proposição P diz o seguinte: por dois pontos não coincidentes, definimos uma reta. Isso está verdadeiro, né? Na proposição Q, por três pontos não coincidentes e não colineares, definimos um plano. Exatamente, perfeito. Está também correto. Então, se a gente for analisar, por dois pontos não coincidentes, definimos uma reta. E por três pontos não coincidentes e não colineares, definimos um plano. Então, se a gente for juntar essas duas, nós temos uma nova proposição verdadeira, né? Porque só podemos ser verdadeiros nessa conjunção e se ambas forem verdadeiras. Não deu para me colocar aqui, mas você junta os dois com o conectivo e que vai dar certo a continuidade, né? Então essa proposição final, ela é verdadeira. Quero agradecer pela sua atenção. Se você puder dar um joinha, like, se inscreve no canal para estar nos ajudando a fazer mais vídeos e gravar mais vídeos. Obrigado, fique com Deus e valeu!